Olá, eu sou Juliana Pinho, sou professora de inglês na ABA e como vocês já devem ter visto em outros vídeos meus, eu faço muitos vídeos trazendo para vocês algumas perguntas frequentes que surgem nas minhas aulas. Então acho que é legal a gente usar esse espaço para tratar dessas coisas que são dúvidas muito comuns, né, a vários alunos de inglês. E eu vou falar de uma dúvida desse tipo hoje, uma dúvida que surge muito. Quando a gente está trabalhando os artigos em inglês, artigos indefinidos, que é o a e o an, os alunos sempre perguntam, professora, quando é que eu uso? E quando eles perguntam isso, a resposta já está na ponta da língua. A é para quando a palavra começa com consoante e N é para quando a palavra começa com a vogal. E no geral, essa regra funciona perfeitamente. Por exemplo, a girl, a boy, a person, a chair. E, por exemplo, an elephant, an apple. É horrível quando você tenta pensar em exemplo na hora, nunca vem. Mas enfim, no geral, essa regra funciona perfeitamente bem, tá certo? Então, às vezes o aluno vem para mim, vem perguntar, tá bom, teacher, se a regra é essa, como é que eu coloquei aqui N University e você colocou que estava errado? Como é que a gente vai explicar isso? Seria muito fácil eu chegar aqui e dizer, isso é uma exceção, porque a língua inglesa é cheia de exceções, blá blá blá, e essa é só mais uma, se acostume. Mas essa não é a verdade, isso não é uma exceção. A verdade é que a regra é um pouquinho mais complexa do que o que a gente fala em sala de aula. De fato, a regra se refere a consoantes e vogais, mas consoantes e vogais na hora de você falar, não na hora de você escrever. E aí é que tá a pegadinha, porque como a fonética em inglês é muito inconsistente, ela não é como a nossa portuguesa, que é toda arrumadinha, consoante, vogal, sílaba, você tem que às vezes pronunciar a palavra em voz alta para você perceber de fato se o som inicial é uma consoante ou é uma vogal. Por exemplo, a palavra hour, certo? Hora. Essa palavra em inglês ela é escrita com H, ela começa com uma consoante. Mas na hora que você pronuncia, esse H é completamente mudo, ele não está presente na pronúncia. Você fala hour, você nem lembra que existe esse H quando você pronuncia. Então, nesse caso, como o som inicial é o som de uma vogal, o artigo que vai vir antes dessa palavra é o an, então, an hour, ok? Por outro lado, pense na palavra como house. House também começa com H, mas nesse caso o H ele tem a pronúncia de consoante. House, ele está presente. Então, ao contrário de hour, a palavra house vai começar como a house, tá certo? Então aí é um exemplo de duas palavras que na grafia as duas têm consoante, mas na pronúncia é bem claro de você ver que uma é vogal e a outra não é. Pronto, e aí voltando por exemplo do começo do vídeo, que a gente falou que é university. Aí você vai estar aqui assistindo esse vídeo e vai dizer assim, peraí, university, mesmo quando eu falo, começa com a vogal. Ou será que começa? Aí é que está outra diferença entre o português e o inglês, tá certo? Na verdade, a palavra university, ela não começa com som de I, como a gente imaginaria se a gente estivesse pensando em português. Ela começa com som de Y, tá certo? É como se fosse university. Esse som inicial a gente reconhece como se fosse um Y. E no inglês, o Y é considerado uma consoante. Então é por isso que quando você fala esse tipo de palavra, por exemplo, university, union, que começam com um Y na fala, você considera que elas são consoantes. Então, a university, a union, tá certo? Outro exemplo que a gente pode dar, que também é um exemplo que mostra como essas coisas podem ser confusas se você não prestar atenção, é a letra O. Então, por exemplo, quando você fala one-way ticket. Essa pronúncia do one, ela começa, se você parar para prestar atenção, one. Na verdade é como se tivesse um W aí na frente, é como se ela começasse com um sonzinho de W. Dá para ouvir? One. Então o W também é uma consoante, assim como o Y. Então nesse caso começaria com A. A one-way ticket, please. É o contrário, por exemplo, de uma palavra como orange, que também começa com O, mas nesse caso não é o orange, é só orange, é um som de vogal, então nesse caso é an orange. Tá vendo? Quando eu começo a falar, você pensa que é complicado, mas na verdade é mais simples do que parece. Quando começa com o som de uma consoante, não uma consoante na escrita, você usa o A. E quando começa com o som de uma vogal, não uma vogal na escrita, você começa com N. E lembre-se que W e Y no inglês são considerados consoantes. Tá certo? Essa regra pode parecer difícil, mas a verdade é que quanto mais você pratica, mais você percebe. A dica é sempre essa. Na dúvida, pronuncie a palavra em voz alta e use o A e o N. Você sempre vai ver que tem um que faz mais sentido. Se falar an hour e a hour, você vai ver que um é muito mais fácil e flui muito melhor do que o outro. Tá certo? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos nossos comentários. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida. E se você estiver interessado em ver mais vídeos sobre inglês, se inscreve no nosso canal. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e bom estudo!